Nós, humanos, sempre tememos o fim, o colapso social, a guerra nuclear, o asteroide final que extinguirá toda a vida. Nosso imaginário está cheio de visões de caos, de desespero e de destruição. Mas a Bíblia, no seu último e mais incompreendido livro, nos desafia. Ela não fala de um fim caótico, ela fala de um recomeço glorioso. O medo transforma este livro em código secreto, em profecia para ser decifrada por charlatões. Mas a chave para entender o destino do planeta não está em números aleatórios ou em cálculos secretos. A chave está na revelação de um homem. O autor é João, não o jovem discípulo, mas o último apóstolo vivo, já idoso, exilado na ilha rochosa de Patmos. O ano é por volta de 95 depois de Cristo. O contexto histórico é brutal à perseguição romana. O império, o superpoder da época, exigia a adoração ao imperador como a um deus. Dizer publicamente Jesus é o Senhor era um ato de traição. E é para esta igreja amedrontada e oprimida, prestes a ceder, que Jesus envia esta carta. O Apocalipse não é uma bola de cristal do futuro distante. É agudo, primariamente, uma carta de encorajamento escrita em uma linguagem de crise à literatura apocalíptica. Dragões, bestas, números enigmáticos. Tudo isso é símbolo. São metáforas poderosas usadas para serem entendidas pelos cristãos, mas incompreensíveis e, portanto, seguras para os censores romanos. O livro inteiro nos assegura disto, não importa quão feroz e poderoso pareça o inimigo, Jesus está no controle e ele vencerá. Mas por que tanta criatividade? Por que usar fogo, candelabros e uma espada para nos preparar para a primeira grande revelação, a visão do verdadeiro líder? O juiz está prestes a falar, o cordeiro que é leão. De repente, João é arrebatado em espírito. A cena muda. Ele vê o que só pode ser chamado de a verdadeira face de Jesus. Não o carpinteiro humilde que ele conheceu na Galileia, mas o Filho do homem glorificado. Vestes longas, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo e uma espada afiada saindo da boca. Esta visão é a definição de autoridade. A espada é sua palavra de juízo e verdade. Em suas mãos estão as chaves da morte e do Hades. O protagonista do Apocalipse, o personagem mais poderoso de todo o drama, não é o Anticristo. É o Cristo ressurreto em toda a sua soberania. Esta glória é o prelúdio das 7 cartas. As 7 cartas são o aquecimento do juízo. Jesus conhece a condição, o nome e a luta de cada um, a perseverança de Esmirna sob a perseguição, o amor perdido de Éfeso e a mornidão de Laodiceia. A mensagem é direta para nós hoje: persevere, arrependa-se e ouça o que o Espírito diz. Ele recompensa o fiel e condena a hipocrisia. Mas a história precisa avançar. Para que o plano divino se desenrole e o juízo seja executado, é preciso que o único ser digno se apresente. E ele não é um rei com coroa de ouro e cetro. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. Os ciclos do juízo. O centro de toda a existência é o trono, rodeado por 24 anciãos em adoração incessante. Diante do trono está um livro ou um pergaminho selado com 7 selos. Ele contém o destino e a execução dos planos de Deus para toda a história. A pergunta feita é quem é digno de abrir o livro. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é capaz. Mas então, a visão mais paradoxal do Apocalipse, João ouve falar do leão da tribo de Judá, o rei vencedor, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto. Este é o cerne da revelação: o juízo é executado por aquele que venceu pelo sacrifício. Ele tem o poder porque pagou o preço. E ao quebrar os selos, ele desencadeia os ciclos de crise sobre a terra. O cordeiro começa a abrir os selos e a história avança. Os 4 cavaleiros são o início da execução do juízo. O cavalo branco a conquista, o vermelho a guerra e a violência, o preto a fome e a injustiça econômica, e o amarelo a morte e a peste. Estes ciclos de crise, guerra, fome e doença não são apenas para o futuro. Eles acompanham a humanidade desde o primeiro século.
A história da humanidade é um ciclo de juízos que convidam à reflexão. O quinto selo revela os mártires debaixo do altar, clamando por justiça. O sexto selo é um cataclismo cósmico. A mensagem é clara, a paciência de Deus tem um limite e a história avança para a prestação de contas. O sétimo selo é aberto, mas antes do juízo final surgem as 7 trombetas. Elas são juízos parciais de advertência, atingindo apenas 1/3 da terra, do mar e dos rios. É Deus dizendo: eu estou aqui. O fim pode vir. Arrependam-se. Mas o que acontece após as pragas das trombetas? A Bíblia registra o ponto mais sombrio do coração humano: os homens nem se arrependeram das obras de suas mãos. O orgulho humano, a insistência em adorar o que foi criado e não o Criador, prepara o palco para o grande confronto. O tempo das advertências acabou. O campo de batalha agora se move para o coração da humanidade. Para este confronto final, o mal apresenta sua própria trindade. Em oposição a Deus, Jesus e o Espírito Santo, Satanás desenvolve seus próprios aliados na terra: o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Primeiro o dragão, Satanás, o inimigo primordial. Derrotado na cruz, ele tenta em vão destruir a mulher, símbolo de Israel e da Igreja. Segundo a besta do mar. Ela representa o poder político opressor, o Estado que se diviniza, exigindo que só Deus merece adoração. Terceiro, a besta da terra ou o falso profeta. Ela tem a aparência de um cordeiro, mas fala com a voz do dragão. Simboliza a falsa religião ou a ideologia que seduz e manipula a mente das pessoas para adorar o poder. E chegamos ao conceito mais famoso e mal interpretado: a marca da besta. 666 não se trata de um chip ou um código de barras literal. É agudo, antes de tudo, um símbolo de lealdade e adoração total ao sistema maligno, colocada na mão para orientar as ações e na testa para dominar o pensamento. Ela representa a adesão completa. Em contraste, temos os 144 mil selados. O povo de Deus que carrega o nome de Cristo na fronte. A batalha final não é sobre dinheiro, é sobre adoração. Quem você serve, quem você aceita como seu Senhor e autoridade máxima, mas o tempo da lealdade e do arrependimento está se esgotando. Com o juízo da ira completa preparado, o cordeiro que foi morto está prestes a voltar, não para suplicar, mas para executar a justiça. Este é o momento final. Entramos nos capítulos que descrevem a última e total ira de Deus. As 7 taças são o juízo completo e final, derramado sem misericórdia, porque o tempo da graça chegou ao seu fim. A terra colhe o fruto de sua rebeldia. Os inimigos de Deus se reúnem para a batalha final, na planície chamada de Armagedon. Mas antes da batalha, a história precisa de uma celebração para mostrar a certeza da justiça. Primeiro, a queda. A poderosa Babilônia, o símbolo de toda a luxúria, idolatria e injustiça do mundo, é destruída em uma hora. A alegria dos salvos contrasta com o lamento dos mercadores da terra. A justiça é estabelecida. Em seguida, a celebração máxima, o casamento do Cordeiro, a união definitiva de Cristo com sua noiva, a Igreja, e então a cena mais esperada. Ele vem, não mais como Cordeiro, mas como Rei Guerreiro, montado em um cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, com o título Rei dos Reis e Senhor dos Senhores escrito. Ele não precisa de exército humano. Sua palavra é suficiente. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. A vitória é instantânea e absoluta. Satanás é aprisionado por 1000 anos. O milênio, o reinado de Cristo. Após esse período, há a última e vã tentativa do mal que é prontamente aniquilada. E então o ponto final, o juízo do grande trono branco. Todos são ressuscitados e julgados. O mal, a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. O juízo está completo. Mas o Apocalipse não termina com um juízo. Ele termina com um jardim. O ponto final da história é o novo céu e a nova terra. O fim do sofrimento, da dor, do choro e da morte. Deus, o Criador, finalmente habita com a sua criação. A nova Jerusalém desce do céu. Um lugar de segurança, luz e vida.
Deus é a luz, o templo e a fonte da árvore da vida. A história da redenção, que começou com a perda do Éden, termina com o retorno ao Éden, mas aperfeiçoado e eterno. O Apocalipse nos dá a certeza de que a história não está à deriva. Cristo é o Senhor da história. Sua vitória é o nosso destino. O livro é um chamado à perseverança, à santidade e à esperança. O próprio Jesus sela a revelação com um apelo final. Certamente venho sem demora, e o Espírito e a noiva respondem a ele: vem, amém, vem, Senhor Jesus. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.